Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Um dia, fui cortar o cabelo e fazer a barba em um salão. Algumas mulheres e apenas um homem trabalhava lá. Fui atendido por ele. Ele cortou meu cabelo, fez a barba e perguntou se eu queria tirar o excesso das sobrancelhas. Ele acabou me levando para um local reservado. Cortou os pelinhos da sobrancelha e, de repente, quis cortar os do peito. Aí achei estranho, mas permiti. De repente, ele já estava cortando os pelinhos da minha barriga e tentou descer um pouco minha calça em busca de mais pelinhos. Daí falei que estava satisfeito. Não reclamei. Me senti culpado por ter deixado ele continuar até lá. No início me senti bem, apenas com a possibilidade de eu estar sendo paquerado. Mas vi que não estava querendo que aquilo continuasse. Não era certo. E eu não estava sentindo prazer com aqueles toques. Mas como eu falei, acho que senti prazer quando percebi que ele me assediava. Levantei, fingi que não tinha acontecido nada, paguei e nunca mais voltei nesse salão. No dia 30 de março, o ator Hugo Bonnemer fez uma promessa que lhe causaria arrependimentos. Se o participante Prior fosse eliminado do BBB 20, ele postaria uma nude na sua conta do Twitter. Assim que a eliminação do participante se concretizou, Hugo cumpriu a promessa, mas de uma maneira bem criativa. Conhecido pelo seu discurso a favor da diminuição do uso de plástico, o ator usou uma sacola de plástico para cobrir a parte que os internautas mais estavam sedentos para ver, e fez um discurso sobre o quanto o plástico pode atrapalhar a vida das pessoas. Eu achei super criativo, mas a galera que estava querendo ver o amiguinho do ator não deu risada. O próprio Hugo comentou dias depois que as cobranças para ele cumprir a promessa se amontoavam e as pessoas não entendiam que ele não postaria uma foto 100% nu como elas queriam. Essas duas situações que eu descrevi, uma com o ator conhecido nacionalmente Hugo Bonnemer e outra com o ouvinte do Fora do Meio, que eu vou chamar de Ricardo, são apenas exemplos de como o assédio está presente no dia a dia da comunidade LGBT, principalmente entre homens gays. Muitos de nós acabamos nos sentindo no direito de exigir ver ou até mesmo tocar em partes do corpo de outros homens gays como se tivéssemos um passe livre para isso. Sem contar vídeos que circulam nas redes sociais de homens musculosos em situações que permitem eles usarem uma sunga, por exemplo, em vídeos em que eles estão visivelmente constrangidos com alguns comentários, ou então no ato de espalhar nudes de um ator que acabou mostrando demais sem querer em uma live. Muitas vezes, nós, homens gays, usamos como pretexto ser uma brincadeira ou até um acerto de contas com homens que se declaram héteros, por exemplo, já que eles fazem isso com as mulheres, então eles merecem passar por isso também. O fato é que todas essas práticas são assédio. Em março, o Fora do Meio lançou um episódio especial sobre o tema, com mulheres falando sobre as suas vivências e visões sobre a cultura do assédio. Agora é a vez deles. Homens que já foram assediados por outros homens. Quais diferenças e similaridades esses tipos de assédio têm entre os gêneros e como é lidar com isso? Eu te convido a repensar comigo sobre esse assunto a partir de agora. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Segue a gente lá e vem debater isso com a gente agora no Armário Aberto. Armário Aberto. Oferecimento... Café Kadama, o café de todos. Saiba mais no @Café Kadama no Instagram. E esse episódio é possível também graças aos nossos colaboradores Lucas Albuquerque, Anderson da Silva, Gilberto Lima, Matheus Sampaio e Luiz Antônio de Carvalho. Muito obrigado pela contribuição mensal de vocês para fazer o Fora do Meio continuar existindo. E no Armário Aberto desse episódio, eu recebo aqui duas pessoas muito especiais para discutir comigo esse outro lado do tema assédio. Você deve estar lembrado que no início do ano a gente fez um episódio muito especial só com mulheres, né, para a campanha O Podcast Delas, falando sobre a visão delas do assédio, mas homens também passam por isso. Por incrível que pareça, e talvez você não tenha percebido, mas isso é real. E é isso que a gente vai discutir nesse episódio com esses convidados maravilhosos. Convidados, eu não vou nem falar, vou deixar vocês se
apresentarem para a audiência do Fora do Meio. Quem são vocês? Sejam muito... Opa, não. Podcast errado, desculpa aí. Bom, gente, eu sou o Douglas Monteiro, vulgo Pirata, e Fê, antes de você perguntar, pode me chamar de Sono, porque eu tô caindo de sono. Eu sou co-host do podcast Nó Cego e, além disso, eu sou pai, por isso do sono, tá, gente? Então, desculpa o modo zumbi. Eu sou ator, sou dublador e palhaço, N coisas. E é isso aí, tô aqui pra falar de algumas experiências de assédio. Sim, além de ser, claro, o melhor título, né? Um HTML. O HTML, eu tinha esquecido disso. Na verdade, não esqueceram, né? O sono não deixa a gente ter memória pra mais nada. Sim, gente, só um adendo. Esse episódio, o Douglas tá praticamente bêbado, então a gente vai arrancar todas as verdades dele. Vai ser aquele momento. Tô enrolado. Bom, eu me chamo Leonardo Lima, eu sou de Fortaleza, morando aqui em São Paulo já tem quase 2 anos. O ano de 2019 e o ano de 2020, que a gente não sabe dizer se é um ano ou se é um mundo paralelo que a gente está vivendo, mas... O que é isso, né? Pois é, o que é isso, eu não mas... esse ano. Eu não sei se eu moro aqui só um ano ou um ano e 2 meses, enfim, com esse período de quarentena a gente não sabe mais o que está vivendo. Mas eu não sou podcaster, eu sou apenas um estilista, sou formado em moda e trabalho com isso já há alguns anos. E eu mudei para cá para trabalhar com isso, com a área de marketing, com a área de moda. E sou um amante de podcaster, de podcast em geral. Tenho amigos que fazem e já acompanham alguns há bastante tempo e eu sou fã de ouvir, de discutir sobre o assunto. E vim aqui também para falar sobre situações meio embaraçosas que a gente tem passado no passado com relação a assédio. Mas é isso. Sim, muito massa. E, ouvintes, aqui nós temos um ponto de vista muito interessante, porque você que ouviu a minha participação no episódio do Nó Cego, você já viu que os meninos são héteros, né? E temos o Leonardo, que é um rapaz gay. Isso, tá. Né? A pessoa já vai julgando, né? Só porque tem uma bandeira do arco-íris atrás dele. Mas são 2 pontos de vista muito diferentes, às vezes, do mesmo assunto, para mostrar que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de gênero, independente de classe social, independente de qualquer coisa. E eu já quero começar com vocês dois perguntando o que vocês entendem que é a diferença de assédio e cantada. Porque quando a gente fala nisso, né, nós, homens, a gente, né, acaba vendo e reproduzindo e até sendo ensinado de que, tipo assim, nossa, passa uma pessoa que você acha bonita na rua, você precisa falar que você achou ela gata, gostosa, bonita, ou uma coisa mais invasiva, né, tipo, tocar um corpo que não é seu e que você não tem autorização para tal. Como que vocês veem essa vivência de vocês e o que vocês hoje enxergam de diferença entre o que é uma cantada, o que é um assédio? Bom, eu particularmente acho que a diferença de cantada em assédio está no consentimento, porque se você está se aproximando de uma pessoa, enfim, se você se sente confortável e você sente que rolou um consentimento, aí sim é uma cantada. Mas se você fez algum comentário que deixou a pessoa constrangida, acuada ou de alguma forma indefesa, pode ter certeza que a parte passou pro lado do assédio. Então, acho que essa é a grande diferença, que a maioria das pessoas não entendem, assim, que as pessoas acham que passar alguém na rua e que você nunca viu, que você não tem interação, e gritar gostoso, gostosa, ou fazer algum tipo de comentário, isso sim é realmente assédio, porque você não pediu consentimento, não teve autorização nenhuma da pessoa e passou a, deixar ela numa situação de indefesa. Então essa acho que é a diferença, que eu entendo como diferença. Eu também parto desse mesmo princípio. E como você mesmo disse, né, Fê? É quando você invadiu o espaço da pessoa sem ser convidado. Então isso já configura como assédio, né? Eu sei que, pessoas solteiras e tudo mais, tá ali, quer ter o contato, o feeling e tudo mais, mas tem formas de chegar que não precisa ser grosseira, não precisa ser de uma forma estúpida. Você pode chegar simplesmente com um oi. Um oi não é um assédio. Oi, tudo bem? Nossa, você é muito bonita. Ou bonito, não importa. Pra mim, não configura como assédio. Agora, chegar dessa forma, e aí, gostosa, ou gostoso, não sei o que, vem cá, você tá invadindo. Você não foi convidado. Então, isso pra mim é o assédio. Sim. Como que vocês
vocês enxergam que foi assim, vocês crescendo como homens e tendo essas referências? O Léo cresceu, eu já tô cheio de intimidade, gente, já virou Léo, porque São Paulo é assim, né? A gente reduz o nome a uma sílaba. Já é paulista, já virou paulista. Já isso. Se fui catarinense, não lembro, principalmente depois de 2018. Mas enfim, como que vocês enxergam, né, o crescimento de vocês como homens vendo essa cultura do assédio, essa cultura do estupro, né, que é chamado, provavelmente, né, às vezes até muito próximo, ou dentro de casa, ou de vizinhos, ou algumas, né, nas conversas de rodinha de escola. Como que vocês cresceram vendo esse movimento e em que momento vocês acham que perceberam que, opa, isso não é muito legal? Bom, nós somos todos da geração dos anos 80, 90, né? E, eu como hétero, passei por toda essa fase do assédio mesmo. Eu já fui um assediador, óbvio, porque, querendo ou não, as baladinhas dos anos 90 e tudo mais, cara, o pessoal tinha a técnica que eles chamavam de morsa, que é simplesmente você grudar no pescoço da menina e falar assim, eu só solto quando você me dá um beijo. Ou seja, isso é um assédio, e a gente não tinha noção disso. E eu acho que a noção começou, pra mim, assim, tipo, a entender o assédio, foi quando eu comecei a ter mais amigas, né? Quando eu comecei a conversar com as meninas, a ver que não era legal o tipo de cantada que elas levavam, o tipo de tudo, né? O abuso no trabalho e o pessoal no teatro também. Então, conhecendo outros pontos de vista que não era do meu meio na época, despertou o estalo tipo, cara, eu tô fazendo errado. Não tá legal isso. E aí, a gente vai tentando melhorar aos pouquinhos, né? Uhum. Os toques, às vezes, que a gente são muito importantes, né? A minha percepção de assédio, ela demorou pra acontecer. Assim, eu passei minha vida toda, 29 anos morando em Fortaleza, acho que nos últimos 2 que eu tô aqui, eu tenho 31, e só então, nos últimos 2, 3 anos, que eu vim entender o que era assédio. Uhum. As situações que eu passei aconteceram, mas eu não entendia muito bem o que era. Eu achava aquilo, aconteceu e foi normal e tudo mais. Provavelmente eu devo ter passado por alguma situação contrária, de ter assediado alguém, e mesmo assim, sem entender o que eu estava fazendo, o que aquela minha ação estava ocasionando. Uhum. Só depois de muita conversa, de entrar mais no mundo, na cultura gay, e também das outras pessoas se falarem, principalmente no caso das mulheres, onde se tocava muito no assunto, onde você meio que claro que são espaços diferentes, no caso da mulher sempre é um caso maior e mais grave e tudo mais, mas que você passa a se familiarizar, você passa a conhecer, você passa a se identificar com aquela situação. Assim, poxa, alguém passou do limite comigo, ou então eu lembro de alguma situação, foi aí que eu comecei a entender um pouco mais o assédio e me aproximar mais do assunto e tentar me conscientizar mais da situação. Sabe, para não se colocar na posição de assediador, e também de, quando acontecer de ser assediado, saber identificar aquilo e saber indicar que está errado. Uhum. Eu acho que todos nós, em algum momento, nós fomos assediadores, porque querendo ou não, somos todos homens que crescemos pelo machismo, né? Então, e isso faz parte do universo machista. O assédio, mas assim, não é considerado um assédio, é simplesmente uma imposição de status. Eu não sei nem como dizer, como reproduzir isso, mas assim, eu creio que justamente pelo fato do machismo, todo mundo em algum momento foi um assediador. O machismo, ele dá liberdade para as pessoas, assim, meio que uma liberdade meio que natural, que você tá tão enraizado na nossa cultura, não só na cultura gay, mas na cultura do homem em si. Eu, pelo menos, que venho do Nordeste, que lá o homem é muito machista, então a gente já meio que é educado, independente se você é gay ou hétero e tudo mais, já tá lá enraizado o machismo, e faz com que você tenha ache que tenha certas liberdades, você não tem, mas você acaba tendo na cabeça de que você tem liberdade de fazer um comentário e tudo mais. E hoje a gente tem mais consciência de que o assédio também tá em certos pequenos comentários que a gente faz, sabe? Assim, que pode deixar a pessoa em situação mais complicada. Uhum. Sim. É interessante, né? Eu quero fazer essa provocação pra vocês. No caso do Douglas, como um homem hétero, ele ser assediado por um outro homem é muito nítido
entendido que ele está sendo assediado, né? Porque, opa, é um outro homem vindo me chamar de gostoso. Então, isso não é, abre aspas, normal. Já no caso da cultura gay, eu acho que esse assédio, ele acaba sendo muito sutil, porque é meio que um consenso, eu vou usar essa palavra, que é normal você estar numa balada, vir um cara, você já sair chegando, pegando na bunda ou no pau dele, ou sabe, e forçando um beijo, ou alguma coisa, porque são homens fazem isso, é assim que se chega numa pessoa. Justamente, né, a gente cresce dentro desse círculo de que é assim que funciona, e se você não faz isso, você está agindo de alguma forma errada. Quando na verdade é o contrário, né? Quando você age assim, você está errado, porque você está invadindo o espaço de uma outra pessoa. E, Léo, você que como eu é um cara gay, o que você mais enxerga assim desse comportamento de balada? A gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, desse assédio que é meio que esperado nesses ambientes de balada, ou em que tem muitos homens gays e que rola essa coisa do tipo do flerte, da pegação e etc. O homem gay, eu acho que ele tem um costume de hipersexualizar tudo, todas as situações, tudo que acontece, sempre tem um pouco de conotação sexual, enfim, acho que faz parte da cultura gay. Então, é por isso que eu acho que é meio esperado, de que se você vai pra balada, você já meio que, não que espera, mas que normalize a situação. Tipo, se isso acontecer, faz parte do contexto, eu tô na balada, então se alguém colocar a mão em mim, sem a minha permissão, eu meio que já espero que isso vá acontecer. Eu acho que é mais disso, dessa hipersexualização que a gente tem, de tudo tem que ter essa conotação sexual, de envolver situações, fetichizar situações sempre, sabe, do tipo, não, independente da situação. Acho que quem conhece muito a cultura gay sabe que não só baladas, mas assim, você tá no banheiro, tá numa situação assim meio que perigosa na rua, enfim, acontecem situações em que a gente acaba normalizando, assim, a gente não conversa tanto sobre o assunto, a gente acaba encarando isso de forma tão natural, tão ok, que, assim, é preciso uma coisa muito grave acontecer para que seja reconhecida como assédio, né? Tipo, pelo menos na cultura gay. E muitas vezes a gente até acha, nossa, o cara me, né, deu em cima de mim, eu sou muito gostoso. É meio que um troféu quase, né? É, o machismo, né? Como diria assim, vocês estão fora da caixinha, mas vocês levaram o machismo junto, então continua repercutindo. O problema do gay é isso, porque a gente acha que só porque nós somos gays, a gente não é machista, a gente não carrega junto com a gente esse tipo de situação. A gente sabe que acha que milita de vez em quando, sabe? A gente não consegue se colocar no lugar do assediador, sabe? A gente acha que não vai fazer situações em que a gente vai ser meio que o predador da história, né? A gente tem casos, assim, de gente que demorou muito tempo para se reconhecer como assediador, tipo o caso da Ellen DeGeneres, que o produtor dela, que assediava as pessoas e tudo mais, ele era gay, enfim, assim, a gente acaba não tendo consciência de que a gente pode exercer esse papel de macho escroto também. E eu acho que quando vocês passam por um assédio, é como quando a gente passa por um assédio feminino, como se você não pudesse dizer não ou não pudesse se sentir mal com isso. Antes de ser ator e tudo mais, eu tive um pub. Ou seja, eu trabalhava na noite atrás do balcão. E eu recebi uma vez um elogio na época, né? Querendo ou não, a gente tem que considerar um elogio, ficar bem feliz. E assim, os amigos, olha só, não sei o quê. Que a menina falou, nossa, mas que morenão TBB você. Ai, se eu pego, alguma coisa assim. E assim, eu fiquei com aquela cara de tacho e falei, obrigado, né? Tipo, vai mais uma cerveja? Quer aí, sabe? Tipo, tô fazendo minha função, tô trabalhando. Sim. Mas assim, pro ego, na época, me fez bem, mas ao mesmo tempo foi desconfortável. E, é claro, eu acho que foi mais desconfortável por depois virar um motivo de piada dos amigos e tudo mais, e blá blá blá. E aí eu acho que essa situação que eu passei é a que vocês passam na balada, pelo fato de serem todos gays, então, tá beleza. Tipo, ele não vai me dizer não, ou se ele me disser não, pelo menos eu tirei uma casquinha, sabe? Dei uma palpada ali. Sim. Eu imagino que seja assim. Sim, e a gente tem muitas histórias às vezes disso, né? Inclusive uma que repercutiu muito recentemente foi um caso, né, de um motorista de Uber que foi supostamente assediado. Depois rolou um áudio na internet, ele agrediu o passageiro, assim, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito
mérito, porque eu não estava no carro, eu não sei de fato o que aconteceu, apesar de repudiar qualquer ato de violência, mas como um homem gay que está no Twitter, eu sei exatamente que existem alguns códigos para você se aproximar de motoristas de Ubers e etc. Inclusive o Bruno, que participou do nosso último episódio, ele tem um episódio no podcast dele que fala com motoristas de Uber, contando um pouco dessa experiência com assédio. E é isso, né? Às vezes na comunidade gay é incentivado de alguma forma que tipo assim, você precisa pegar um Uber, você precisa pegar o barman, você precisa pegar as pessoas porque você é homem, você tem que ser um pegador. E eu imagino, né, da mesma forma que os héteros são incentivados a fazer isso com mulheres, e aí entra aquela outra coisa que quando a gente gay, né, assedia um cara hétero, a gente acha que ele não tem o direito de ficar ofendido, porque a gente tá meio que compensando o que eles fazem com as mulheres. E esse é um argumento que não faz o menor sentido. Tipo, quem inventou isso, meu Deus? Com certeza foi alguma pegadinha desses programas toscos que tem aí nas Record da vida, fazendo justamente isso daí, tipo, coloca um cara pra chegar no cara pra ele se sentir desconfortável, e aí depois isso daí vai pro Twitter e bomba, olha, tá vendo? É assim que a gente se sente, no caso das mulheres. Pagando na mesma moeda, né? E aí, você sabe, né, passou, tem alguma coisa, reproduziu, a galera toma como verdade muita coisa. E se você tá curtindo esse papo e quer fazer parte do time de colaboradores do Fora do Meio, eu te convido aí no nosso site www.foradomeio.com.br, na área Contribua Conosco, e vem fazer parte do time de apoiadores do Fora do Meio. Lá tem planos a partir de R$1 e você pode continuar tornando esse podcast possível através de uma assinatura mensal que você escolhe. E meninos, o que vocês enxergam? Assim, perguntando pessoalmente agora, qual foi a situação de assédio que vocês passaram que foi, na opinião de vocês, a pior, de um outro cara chegar e vocês ficarem assim sem saber o que fazer? Bom, a minha foi no trabalho. Eu sempre fui uma pessoa bem afetiva com quem eu conheço, né? Então, eu conheço você. Se a gente se encontrar, hoje em dia vai ser mais difícil, mas eu vou te dar um abraço. Se a gente tiver mais intimidade, de se conhecer mais tempo, eu te dou um beijo no rosto, sabe? Te cumprimento com carinho, com coração. E num desses abraços, um abraço normal, porque como eu já conheço há um tempo, é um diretor, eu abracei e aí ele deu, sabe aquele abraço escorregadio nas costas? Tipo aquela mão escorregadia, e aí veio aquela mão escorregadia e eu já soltei assim, falei, não, tudo bem com você, sabe? Tipo, dei uma segurada porque como eu falei já no nosso podcast, eu resolvi tirar a violência da minha vida. Então, tipo, eu já dei aquela segurada assim, oi, tudo bem, né? Beleza, pá, e seguiu. Mas foi muito desconfortável, porque realmente foi bem invasivo esse. Sim. No meu caso, eu já passei por por várias situações, né? E por uma situação bem mais grave, que eu considero bem mais preocupante, foi uma época que eu ainda não entendia do que era assédio ou não, qual era o limite, enfim, tudo mais. Mas eu conheci um cara no Grindr e tal, eu fui pra casa dele, e até então tudo tava indo conforme programado, enfim, conforme o que tava planejado, até o momento em que ele quis forçar uma situação de sexo sem camisinha, e eu disse não uma vez, eu disse não várias vezes, e ele usou da força física, né? Ele era de uma posição física maior do que a minha, não só física, também financeira e tudo mais. Ele, enfim, era um outro patamar físico e econômico e social, e ele achou no direito de querer uma situação de, tipo, ficar em cima de mim, me segurar a todo custo, onde teve quase que uma luta corporal, foi bem difícil sair debaixo dele, enfim. E quando eu tentei ir embora, ele me trancou no quarto, não quis me deixar eu sair, enfim. Foi um período de bastante conversa até eu conseguir sair daquela situação, mas assim, foi, tipo, aqui eu considero mais grave, já tem uns 2, 3 anos, eu ainda morava lá em Fortaleza e era uma pessoa que teoricamente tinha bastante conhecimento, era advogado, enfim, tudo mais, porém, por estar nessa situação que era superior à minha, teoricamente, financeira, física, porque ele era o dobro do meu tamanho, ele se achou na liberdade de tentar me dominar e forçar uma coisa que eu já tinha dito não 1, 2, 3, 4 vezes. Enfim, foi bastante complicado. Eu, quando voltei para casa, eu lembro de voltar reflexivo, porém sem entender que aquilo tinha sido
um assédio grave, teoricamente, né? Então demorou bastante tempo para eu falar sobre o assunto e para eu entender que ele tinha passado dos limites a partir do momento em que eu disse o primeiro não, né? Mas foram esses vários outros. Isso daí configura como tentativa de estupro, porque não é não, sabe? Assim, tipo, Sim. A partir do momento que disse não, o cara forçou, ele tá tentando te estuprar. Então, ele como advogado conhecedor da lei, eu acho que teoricamente, por isso que ele até te manteve preso pra você se acalmar. Sim. Assim, você se acalmar pela merda que ele fez, entendeu? Exatamente. Porque se você denunciar esse cara, ele vai preso, sabe? É estupro. Sim, eu lembro da situação de, tipo, de ficar muito nervoso, de ficar e ele trancar o quarto e pedir pra que eu ficasse calma e tudo mais. E mesmo depois de ter a calma, assim, estar mais tranquilo e tudo mais, ele ainda assim, queria forçar uma coisa que ele já tinha visto que eu tinha ficado desconfortável. E essa naturalização do assédio, da gente não falar sobre o assunto, me faz ainda não se dar conta de que isso foi, na verdade, uma tentativa de estupro e não de assédio em si. Eu ainda assim, hoje, com 31 anos de idade, quando eu lembro do assunto, eu ainda não... tentaram me estuprar. Eu não digo que fui vítima de assédio. Assim, ainda é um assunto em que eu ainda não tenho plena consciência daquilo que aconteceu. Sim. Porque a gente não é educado para reconhecer a situação, de que você passou por todo esse momento de fragilidade, de vulnerabilidade, enfim. A gente fala tão pouco sobre o assunto que quando isso acontece, a gente meio que desvia da realidade e não quer encarar o que realmente aconteceu. Sim. Então acho que esse é o grande problema da maioria das pessoas. Isso aconteceu de forma fora, assim, na minha vida pessoal. E assim como o Douglas aconteceu na sua vida profissional, também já fui vítima de assédio no trabalho. Assim, eu lembro que quando eu morava ainda em Fortaleza, eu trabalhava com uma pessoa que era daqui de São Paulo, que era tipo um consultor e tudo mais, e ele fez essa mesma técnica do abraçar e escorregar a mão, sabe? Ele sempre abraçava e dava um jeito de colocar as mãos nas costas, ia descendo, e você sentia que o movimento não era aquele movimento de cumprimentar a pessoa, era um movimento de segundas intenções. Você sabe que se você estivesse num ambiente sozinho, a mão com toda certeza ia descer para uma região um pouco mais delicada. E isso acontecia, não era um momento assim que estava só eu e ele, ou eu e mais outra pessoa, era um momentos em que estavam várias pessoas, uma equipe inteira reunida. Então, toda a situação que ele pudesse ter com outro cara, com outro homem, ele dava um jeito de fazer isso. E eu encontrei ele depois que mudei para cá, para São Paulo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele novamente por outra empresa. Em eventos sociais, enfim, em outros eventos que a gente se encontrava, eu vi fazendo a mesma coisa. Assim. Isso, quando essa situação de trabalho aconteceu, foi em 2011, eu era bem mais novo, enfim, mais inocente, digamos assim. E hoje, com 31 anos, eu vi ele fazendo a mesma coisa. E ele é, tipo, bem mais velho, ele já é um senhor, enfim, tudo mais. E isso... E bem conhecido aqui em São Paulo, e as pessoas já sabem quem é o jeito dele. Então, quando via ele fazendo esse tipo de coisa, constrangendo os outros homens, as pessoas diziam, é o jeito dele, é ele sendo ele mesmo. Meio que justificava como se fosse o personagem, sabe? Sim. Então, ele é o Zé Maier do problema. É o que se espera de um homem, né? Então ele tá fazendo o papel dele. Ele é o Zé Maier da Exatamente. Provavelmente. Todo mundo sabe que mas já tá há muito tempo no mercado. Não, pô, é o Zé Maier. Sim. Exatamente isso. E é bacana a gente falar sobre isso, porque justamente a importância desse episódio para você ouvinte é entender que assédio contra homens existe. E o estupro contra homens, que é um segundo passo, também existe. E pode parecer que é uma coisa distante, isso quase não acontece, mas em 2017, 1 a cada 10 estupros registrados pelo SUS eram contra ou meninos ou homens. Então, olha essa estatística em 2017. E em 2018 esse número aumentou, eu não tenho o dado aqui agora, mas assim, é uma coisa que existe e é mais comum às vezes do que a gente pensa. É lógico, as mulheres elas falam muito mais do assunto, porque ao contrário de nós homens que muitas vezes vamos lá e enfiar uma porrada na cara de uma pessoa que está assediando a gente, as mulheres às vezes não têm essa saída, digamos, e que não é a saída mais racional, né? Vamos combinar, mas a gente tem essa vantagem da força física que a sociedade aceita um homem dar uma porrada na cara de outro se ele foi assediado, e a mulher não. Se ela foi assediada, ela tem que encarar como um elogio, ela tem que encarar que, né, é alguma coisa positiva.
E as mulheres têm o poder da voz e elas estão falando há muito mais tempo que, tipo, olha, isso é errado. Nós, homens, por conta do machismo, a gente tá tipo assim, não, né? Imagina, isso não aconteceu. As ideias. Não, o poder da voz em si, elas nem têm tanto, elas estão gritando pra gente ouvir, né? Assim, muitas pessoas pensassem como a gente, talvez não teria tanto. Esse é um problema muito, claro, esse é um problema praticamente total para as mulheres, e justamente isso que você falou, porque além da nossa vantagem de força física, elas vivem isso a todo momento, o tempo todo. Saindo de casa, ou até na própria casa mesmo, dependendo com quem ela viva e tudo mais, porque eu acho que o medo que a mulher tem do estupro é constante, e quando a gente sofre esse assédio, a gente não o estupro não vem em primeiro lugar na nossa cabeça como medo, só vem o desconforto. Eu não temi pelo meu físico, sabe, assim, por ser agredido naquele momento, eu só fiquei desconfortável. E aí o que eu penso no caso das mulheres, isso, elas temem a todo momento pelo físico, sabe? O medo do estupro. Sim. A gente não é criado com esse medo porque, assim, parece uma coisa muito distante, né? E eu entendo, né, isso que o Léo falou, que a construção dessa hipersexualização do homem, né, principalmente, é lógico, eu vou falar dos homens gays porque é a situação que eu posso falar como um homem gay, mas é isso, a gente meio que pega algumas figuras masculinas e coloca elas num nível, assim, como se todo homem hétero fosse um grande pegador, como se todo cara tivesse um pinto gigante, tipo assim, eu preciso ver uma nude do fulano. A gente teve situações ali que às vezes vazam umas nudes na internet e a galera vai louca atrás pra ver, porque é isso, você precisa ver aquela pessoa que está desconhecida lá, aquela parte que você nunca viu, e as pessoas criam situações, tipo assim, como a gente já citou, né, o caso de Ubers que são assediados, ou de baladas que você já chega pegando no pinto de uma pessoa que você nunca viu na vida. A gente vai construindo essas coisas pra dizer, tipo assim, não, mas é legal, né? Eu preciso contar pros meus amigos, olha, eu já peguei um Uber. Rola um pouco essa hipersexualização. Fetichização. E a gente não para e pensa, tipo assim, o que eu tô fazendo, sabe? Vamos supor, é o que as mulheres falam de profissões, tipo assim, enfermeiras é uma profissão super fetichizada, então pensa o quanto uma enfermeira que tem lá fazer o trabalho dela pra salvar vidas acabou vindo, e a gente, quando pensa no enfermeiro sendo assediado, você acha que, tipo assim, automaticamente aquela coisa de filme pornô, né? Na cena seguinte você vai estar com ele na cama lá da maca do hospital. Da onde veio isso, gente? Por que a gente é assim, na opinião de vocês? Será que não é justamente pela cultura do filme pornô, que a gente cresceu assistindo o filme pornô, que era justamente assim, tipo, você fazia alguma coisa, não sei o que, tananã, pronto, estão transando, tá rolando aquele sexo muito louco. E a vida real não é assim, tipo, não é porque é igual um memezinho que eu recebo num dos grupos da vida, né? Que é justamente a foto de um rapaz, ele tá mexendo no encanamento da mulher e tá escrito assim, estou consertando o encanamento da minha vizinha há 3 horas e ela ainda não se ligou o que tem que fazer. Tipo, no filme pornô, o encanador vai lá, conserta, arrumou o encanamento, pronto, sexo. Nem arruma, né? Só pensa, passa a chave inglesa ali pra mim, e ela surge no pau do cara, assim. E aí deve ser isso, sabe? Justamente o fato da gente crescer com essa sendo a forma de chaveco, de, sei lá, não sei dizer, acaba naturalizando, tipo, toma, vamos transar. É isso aí, vamos transar. A gente que usa Twitter, a gente, dependendo do perfil que você segue, enfim, acaba vendo a quantidade de coisas que a gente meio que sexualizou. Acho que o mundo pornô, enfim, a pornografia em si, tem um grande papel nisso, de educar a gente para ver as coisas, as situações, as coisas de uma forma diferente, mas realmente tudo sempre tem uma conotação um pouco sexual. A gente, quem usa Grindr, ou então quem segue perfis, enfim, sempre você vê lá Uber safado, então, sabe, uma bombeira, não sei o quê, sempre tem essa imaginação, sempre o imagético é sempre que vai acontecer alguma coisa, enfim, a gente sempre acaba esperando que vai viver uma situação que nem sempre na realidade não é. Acho que vem a questão de fetichizar tudo e a todos. A origem exatamente eu não sei, mas sempre me vem na cabeça a questão da pornografia desde sempre, desde muito antigo, que colocou situações e pessoas pra gente ver de uma outra forma, sabe? Sempre com conotação sexual. Sempre, nós que só quem é gay sabe de que
a gente consome muita coisa desse tipo, enfim, a gente vê muita coisa no dia a dia. Então, por isso que a gente sempre acaba criando situações onde a gente pode se colocar na posição de predador, no sentido de assediador. A gente acaba vendo pessoas contando histórias, por exemplo, no Twitter, ou vendo um vídeo pornô com uma certa temática, e você acaba na rua achando, aconteceu isso, então eu posso fazer também. Então, talvez tenha sido isso que fez com a pessoa que talvez assediou o cara do Uber, por exemplo, se é que ele assediou mesmo, não sei. Mas, enfim, isso acaba dando liberdade, uma liberdade que não existe para nós que somos, assim, que a gente consome, que a gente vê, que passa na nossa timeline, enfim. Sim. Vai ter o cara do Uber que vai aceitar o assédio, vai deixar, né, a corrida com um extra, mas assim, qual é a porcentagem das pessoas que realmente estão dispostas a isso para eu, como um cara gay, chamar qualquer Uber para dizer, vou fazer tal coisa? Gente, não é assim que funciona, né? Como não é, sei lá, a gente tem que entender que as pessoas... Ainda não tem Ubercat, né? Então. E a gente precisa prestar atenção no seguinte, as pessoas, né, nessa condição, elas estão trabalhando. E a gente não tem o direito, né? De chegar no trabalho de qualquer pessoa, seja esse trabalho um local físico ou carro delas, e achar que ela tem a obrigação de querer fazer alguma coisa sexual comigo só porque aconteceu uma vez ou outra. E o que me espanta, e talvez role até uma polêmica, ouvintes, depois vocês me contam qual é a opinião de vocês. Mas eu fico muito incomodado com esses casos de quando um cara vai falar, tipo assim, né, fui agredido no Uber. Aí você vai ver, rolou um assédio, né? Ele foi e assediou o motorista do Uber e o motorista do Uber reagiu com violência. Eu, às vezes, fico pensando, tem dias que eu não acordo bem. Tem dias que se qualquer pessoa me der um bom dia atravessado, eu já vou olhar que feio pra ela, já vou dizer qual é o seu problema. E aí, vamos por assim, se uma pessoa me revida, eu fui violento com ela, e ela me revida, aí as pessoas, às vezes, acabam partindo tipo assim, nossa, porque o Uber foi homofóbico, porque não sei o que foi homofóbico. Eu fico pensando assim, até onde vai o meu direito, como um homem gay, de justificar uma atitude de uma pessoa com homofobia se eu comecei errado? Léo, qual que é a opinião sua sobre isso? É um pouco meio que, óbvio, né? Você não pode se sentir na liberdade de fazer, de querer pegar a carta da homofobia, né? É uma coisa que a gente sempre vai, se for assim, tudo na nossa vida, a gente vai usar dessa carta, sabe? Eu fui demitido, eu homofóbico agora, tá querendo me demitir. Nem sempre é assim, tem que ter um trabalho de consciência da pessoa, de que essa não é a realidade, você não tem o direito de fazer isso com ninguém. Se isso aconteceu em algum dia com outra pessoa, deve ter sido um caso isolado que deu certo, enfim, eu fui tentar dar em cima do Uber, o Uber correspondeu. Se isso aconteceu, ok, mas isso não te dá o direito de fazer isso com ninguém, independente se é o Uber, se é o padeiro, se é o açougueiro, se é o cara da farmácia. Enfim, você sempre tem que ter consciência de que você tem que respeitar o seu espaço, o espaço do outro, e que tudo vai depender da situação, do ocorrido, para você justificar que foi um caso de homofobia. Acho que a homofobia ela até que é um pouco fácil de identificar, digamos, fácil assim, talvez não seja a palavra certa, mas ela é mais tranquila de identificar a situação quando rola a homofobia, e que você precisa ter consciência dos atos que você fez, não uma coisa que também não vai justificar a outra. Acho que no caso do Uber, dessa situação que aconteceu, se o cara gay que assediou estava errado, muito errado, e o cara que foi agressivo, que bateu, também foi muito errado. Então, os dois estão numa situação ali meio a meio de, enfim, que uma coisa não vai justificar a outra. Sim, eu levantei essa questão porque, né, teve esse caso do Uber realmente que, como eu já falei, eu não estava no carro, eu não faço a menor ideia, então eu não sou capaz de opinar, bem Glória Pires, sobre isso. Mas eu usei para formular essa pergunta aquele caso da menina que é lésbica e declaradamente, né, apoiadora do Bolsonaro, em que ela se envolveu numa situação de agressão e depois ela saiu falando que foi homofobia, e com a investigação da polícia viram que não foi. Quer dizer, às vezes a gente da comunidade acaba usando essa carta da homofobia justamente como pra blindar a qualquer ato que a gente tenha que não seja tão legal, né? E isso é um problema porque você acaba banalizando um negócio que é super sério. No meu ponto de vista, eu não acho que a gente tem que tirar como que eu vou dizer?
tirar o mérito não, tirar a carta das outras pessoas por conta de um ou outro que aparece, sabe? Sempre vai ter pra tudo uma pessoa ou outra que vai ser um idiota, um imbecil e vai usar essa carta, e por isso você vai queimar tudo que foi conquistado pra todas as outras pessoas. Então, sabe, esse tipo de pessoa, quem erra parece muito mais. Eu acho que a gente tinha que parar de dar bandeira pra essa galera que erra, sabe? Que usa da carta da homofobia pra falar, e acaba se vendo que não era homofobia, que essa pessoa é uma idiota. Claro, é apoiadora do Bolsonaro, tá explicado, né? Não se esperava grande coisa, né? Sabe? Então tem que parar de dar bandeira pra esses idiotas e falar, gente, essa galera faz merda, mas olha o tanto de gente que realmente se fodeu e tá aí lutando e brigando, sabe? Mas o problema é que com as redes sociais, com a cultura do cancelamento e tudo mais, esses casos acabam ganhando mais visibilidade. Aqui tem a história do tipo, você vai numa loja e o atendimento é ruim, e assim, acaba se ficando mais conhecido mais por aquilo do que por qualquer outra coisa. Então, esses casos, se você perceber, sempre vão ganhar muita visibilidade, eles são sempre mais compartilháveis, assim, esses vídeos, enfim, esses áudios. Isso acaba deslegitimando toda a luta que a gente tem por trás do direito, sabe? Então as pessoas acabam, olha lá o gay dando em cima do outro, sabe? Isso acontece, mas não dá pra gente generalizar. Mas isso faz com que as outras pessoas que não são tão engajadas, que não têm tanto conhecimento, acabam não respeitando a nossa luta, acabam achando que nós somos assediadores, que nós somos promíscuos, que se você aceitar uma corrida com um cara que é gay, você vai ser assediado, e a gente sabe que não é bem assim. Essa história de todo mundo dar voz a essas pessoas é bem preocupante, porque sempre que rola um caso, não só de homofobia, de racismo, enfim, a pessoa que é agressora, ela sempre vai ganhar muita visibilidade. Então a gente já viu marcas, pessoas, personalidades ganhando milhões de seguidores depois de situações como essa. Então isso é o que me preocupa hoje em dia, e eu também não vejo uma solução para esse caminho, uma volta, sabe? Assim, quanto mais as pessoas se engajarem com a internet, com essas coisas, em redes sociais, mais a gente vai dar voz para pessoas que nem sempre merecem ter esse espaço, né? Sim. Não, e é isso mesmo, né? Aí esses casos repercutem, aí vai os héteros, apoiadores do Bolsonaro, dizer, olha lá, as gays fazendo cena. Aí depois vem dizer que tudo é homofobia. E quando a gente tá diante de um caso de homofobia real, aí a gente acaba ficando, a gente tá enfraquecido, né? Eu acho que a repercussão é justamente por causa disso. A galera, igual você falou, os héteros apoiadores do Bolsonaro, olha e fala, olha, tá vendo? Ela é lésbica, ela é do meio, e cara, ela é apoiadora nossa, sabe? Então, tipo, eles levantam isso daí, aí a galera aqui fala, não, mano, ela não pode ser lésbica e apoiadora do Bolsonaro, não faz sentido, não orna, é a mesma coisa que eu fumar um baseado e apoiar Bolsonaro, não orna, sabe? E aí começa justamente isso, tipo, essa guerra, e acaba levantando o nome dessa idiota. Talvez se a gente, vocês que são engajados e tudo, cagasse e falar, beleza, se ela tá falando, foda-se ela, ninguém vai criticar nem nada, foda-se, vamos seguir aqui, não vamos dar voz pra essa imbecil, porque a voz dessa galera é pouca, eles gritam muito, mas eles são poucos, eles não são tantos assim. Sim, eu acho, só pegando o gancho do que você falou, e a gente tá gravando isso num momento em que uma das grandes notícias dos últimos tempos foi uma certa cantora evangélica ter falado, né, sobre associar o HIV à comunidade LGBT. E, de novo, o que a gente faz lá como comunidade LGBT? Vai dizer que a fulana falou tal coisa. Então, o nome dela entra no Trend Topics do Twitter, e porque a gente não sabe não bater palma para malucos dançarem. E ao contrário, né, as coisas que a gente precisa discutir não são discutidas, porque a gente às vezes tá tão ocupado, né, batendo palma pro maluco, que assim, as pautas que são realmente nossas, que são importantes discutir, não estão sendo tão discutidas assim. E eu, né, como parte da comunidade LGBT, como tendo um podcast LGBT, eu acabo vendo, às vezes, quantos assuntos a gente tem que pode tratar, que a gente tem que levar a público para, tipo, vamos criar uma discussão sobre isso aqui séria, real, e a gente vai deixando pra lá porque tem alguma coisa que a crente falou, que o Bolsonaro falou, que não sei o quê. É importante a gente discutir essas coisas, claro, mas tomar cuidado pra justamente a galera não perceber e usar isso pra se promover em cima da gente.
É isso aí. Eu acho que esse é o nosso maior erro, assim, ultimamente, né? De bater palma pra maluco dançar. Praticamente todo opositor a esse governo atual erra dessa forma, né? Não importa o meio em que ele atue, ele tá errando justamente dessa forma, fica aplaudindo os malucos. E aí... Sim. A gente tá em 2030 agora, né? É isso. Sim. E uma pausa rapidinho no assunto para convidar você que está ouvindo e gostando desse episódio a ir no seu agregador de podcasts e nos avaliar ou deixar um comentário sobre esse episódio. Se você usa um aplicativo Apple para ouvir o Fora do Meio, vai na nossa página e dá 5 estrelas, faz um comentário, porque isso ajuda demais a gente, já que a Apple usa esse critério para nos considerar um podcast relevante e assim apresentar para novos ouvintes. Mas voltando pra pauta, gente, eu dei uma devagada um pouquinho, mas é porque o assunto era sério. O que vocês enxergam, né, vocês que passaram por situações e, né, o Douglas tem um podcast que é maravilhoso, depois ele vai passar todas as vezes, você ouvinte do Fora do Meio precisa ouvir, e o Léo, né, que não como... é tão bom assim não, vai. Você tá fazendo média. Nossa, a pessoa veio no meu podcast me chamar de mentiroso, olha só. Não, você está se equivocando, é diferente. Gente, peraí que eu vou cancelar essa gravação. Só um instante. Não, zoeira. E o Léo, que você trabalha no mundo da moda, então eu acredito que você deva ter contato com muitas mulheres, né, além de outros homens. O que vocês enxergam, assim, na conversa que vocês têm no dia a dia, de semelhanças que a gente pode traçar entre o assédio a uma mulher e a um homem? Seja por parte de um homem gay ou por parte de um homem hétero. Que difícil isso, hein? Realmente. Né? Eu acho que talvez nossa, semelhança, cara. A semelhança eu acho que é só a invasão mesmo, né? A forma invasiva de chegar na pessoa. Agora, outros pontos, eu vejo, assim, pras mulheres muito pior do que pra gente. Talvez seja um machismo meio enraizado aqui em mim, mas eu não sei, sabe? Assim, tipo, acho que justamente pelo que eu havia falado do lance da mulher ter medo de ser estuprada constantemente, então acho que pesa um pouco mais. Mas de semelhança eu só consigo ver isso. Não sei se tem mais, não. Eu também. Léo, você que... Eu só vejo isso, assim, de semelhança é os dois estarem numa posição em uma posição meio indefesa, meio vulnerável, de se sentirem invadido, dos dois se sentirem, assim, numa situação onde eles não têm coragem de falar sobre o assunto, porque, enfim, o machismo faz com que as pessoas se calem. Então a gente sempre acaba não encarando a realidade. Então os dois, tanto o homem quanto a mulher, claro que numa situação muito mais grave, os dois acabam não tendo coragem de falar sobre o assunto. Então isso é semelhante para os dois. Claro que com o tempo as mulheres passaram a falar muito mais sobre o assunto e vão continuar falando, porque os casos ainda não vão parar, infelizmente. Mas eu espero que os homens sigam esse mesmo caminho, de discutir mais sobre o assunto, de deixar o machismo de lado, de não se sentir menos homens por falar sobre esse assunto, sabe? Não é porque você foi assediado em que você não vai falar sobre o assunto, porque você vai se sentir inferior aos outros caras, aos outros homens. Então eu acho que a gente tem que sempre discutir a situação, não encarar com vergonha, e isso a gente tem que se espelhar muito no movimento feminista, no movimento das mulheres de buscar o direito, de buscar a igualdade. Então isso a gente tem que aprender com ela. Não é a semelhança, mas assim, é o que a gente tem que se espelhar. Mas de semelhança, de coisas parecidas, é muito isso, de invasão de espaço, de deixar a pessoa constrangida, que eu acho que o sentimento é o mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu acho que me veio uma outra coisinha aqui, talvez que seja semelhante, o medo, dependendo de quem for o assediador, no caso do trabalho, sabe? Tanto o homem quanto a mulher pode ter o medo de perder o emprego, ou sei lá, sabe, de sofrer alguma consequência naquele trabalho. Então ele se cala, que foi, pensando no meu caso. É claro que, assim, como dublador eu sou autônomo, só que eu dependo do meu social ali pra ter trabalho, sabe? Eu não vou chegar lá e falar, então, eu tô aqui pra trabalhar pra vocês. Não, a galera que me liga e fala, olha, tem 1 hora, 2 horas pra você, quer vir gravar dia tal horário? Beleza, eu vou lá. E eu preciso estar nesse social. E se eu faço alguma coisa que meio que queime em relação a todos os outros que estão no mesmo mercado que eu perco o trabalho. Então, eu acho que talvez o medo cale também. O medo também seja
uma semelhança, tanto do homem quanto da mulher. Sim. Eu levantei esse ponto justamente por isso, porque, né, baseado em todo que eu dei uma pesquisada sobre o assunto e na nossa conversa, eu me pergunto isso, o que faz um homem se achar no direito de assediar um outro homem? Porque culturalmente nós somos criados para já olhar a mulher como um ser inferior, um ser a que eu preciso como homem dominar. Então ela tem que se submeter à minha vontade porque eu sou homem. Agora, quando é um outro homem, eu acho essa visão muito mais interessante porque, assim, claro, né, modo de dizer, porque é isso, né, além de tudo, eu inferiorizo um outro homem, eu coloco ele numa posição abaixo da minha, a ponto de eu me achar no direito de ter domínio sobre aquele corpo, sobre aquele ser. E daí nesse caso, né, não falo só do assédio sexual, mas do assédio moral, de todos os tipos de assédio que existem e que a gente falou no episódio com as meninas lá no começo do ano, que também se aplicam nesse caso. E, por exemplo, né, a ponto da gente ter, como vocês falaram, um rapaz, um ginasta negro que denunciou um caso de racismo e foi tipo assim, ele foi largado, ele não consegue mais fazer a profissão dele porque ele denunciou um racismo. Aí, de novo, como o Douglas falou, eu sou assediado, né, um homem assediado pelo meu chefe, que é um outro homem, que é o dono, né, que é o meu provedor, que é a pessoa que paga o meu salário, eu vou ficar, putz, eu posso perder meu emprego, o que eu faço, como que eu saio dessa situação? Você se sente muito inferiorizado e eu acho que é isso, né? As mulheres, elas passam isso dia após dia e quando um homem passa, que é uma novidade, a gente fica muito mais, às vezes, chocado e a gente, às vezes, quer dizer, às vezes não, normalmente a gente não tem nem com quem conversar sobre isso, porque é isso, né? Você não vai admitir para um outro homem, para um amigo seu, por exemplo, que tem um outro homem te assediando, ou para sua esposa, ou para qualquer pessoa que você tenha, porque isso vai fazer a sua imagem como homem cair. Não é louco isso? É muito louco. Não, eu quando aconteceu essas coisas, eu comentei com a Ana aqui em casa e ela falou, falei, não, relaxa, eu vou seguir porque eu sou chato, eu quero trabalhar nesse mercado, é isso e blá blá blá, então eu vou seguir. Mas uma coisa que você falou agora de todo esse contexto que me veio é o poder. Quanto mais poder, aparentemente mais o direito eu tenho de assediar. E o poder não envolve só o físico, o que mais envolve principalmente é o financeiro. Então, no caso do Léo, que falou, o cara, ele era, além do físico, ele tinha mais poder aquisitivo do que eu. E isso parece que tá meio assim, quanto mais poder, mais direito eu tenho. Então, se eu tenho um pouquinho de poder e eu já tô sofrendo assédio ali, então eu posso assediar aqui. Talvez seja uma escadinha de assédios que tá perpetuando essa ideia. Sim. Caso, trazendo isso pra cultura gay e tal, além de ter a questão física de poder financeiro que faz com que os homens se sintam mais superiores às outras, às mulheres, aos outros caras, tem a questão do ativo e passivo também, que a gente faz com que o cara que é ativo se sente superior só porque ele é ativo ao cara que é passivo. Então ele acha que pode fazer coisas que não podem, tipo, como o que aconteceu comigo, no sentido também de, tipo, na rua ele agarra o cara só porque ele, eu sou ativo, então eu posso sair comendo todo mundo, eu tenho liberdade para agarrar, para fazer o que eu quiser com as pessoas só porque eu sou ativo. Então isso também é um dos pontos que fazem com que o homem se sinta superior ao outro. Enfim, até no caso da mulher tem essa questão do tipo, do homem em si e da mulher, e no caso do mundo gay é o cara que é ativo, que sempre acaba inferiorizando os caras que são passivos e tudo mais. E não importa se você é musculoso, grande, enfim, só pelo fato de você ser passivo, você já é um ser inferior dentro da classe, entendeu? Porque você tá nessa posição de ser dominado, né? Sempre o passivo é o que vai se sujeitar às situações, é o que vai ter que abdicar de certas coisas, sabe? Então, são pequenos detalhes que fazem com que a gente se coloque em situações em que a gente não vê que tá se colocando inferior ao outro cara, entendeu? Do tipo, eu sou o ativo, então, assim, vem pra cá, vem pra minha casa, então por que você não pode se locomover até a casa do outro cara? Ou então, do tipo, eu pago a conta, sabe? São pequenos gestos que na nossa cultura gay fazem com que essa questão de inferiorizar o outro se aplique, entendeu? Você acaba tendo com o mesmo comportamento que muitos caras héteros teriam com as mulheres, né? Você coloca o passivo e a mulher no mesmo nível. E não é depreciar o feminino, né? Sabe? O negócio é o seguinte, o passivo virar e falar assim,
Se você não vier, você vai ficar na mão, meu filho. Então, se vira, dá seus pulos. Pinto tem um monte aí. É interessante a gente falar sobre isso, porque é isso, né? Essa construção que a gente conhece como cultura do estupro, ela se aplica também a nós, homens, né? Sendo eles afeminados ou não, né? Mas assim, o fato de você enxergar uma outra pessoa como inferior, e de novo, né? A gente falou de dinheiro, falou de poder, de ser mais chefe, mas, por exemplo, assim, eu me sinto superior a um cara que tá dirigindo pra mim só porque eu chamei ele no aplicativo. Então, é lógico que ele tem que sujeitar as minhas vontades. Tipo assim, né? Isso é inquestionável. Né? Na cabeça dessa cultura assediadora. E, de novo, não faz o menor sentido. Porque o garçom está ali trabalhando, mas ele não está trabalhando para mim. Eu não sou patrão dele, eu não sou dono dele. Né? É isso que a gente precisa parar e desconstruir. É o mal do eu tô pagando. O eu tô pagando é uma bosta. Exato. Não é porque você tá pagando, você é dono, né? É isso que você falou. Na hora que você falou do Uber, eu pensei, será que o Uber assedia uma menina que trabalha como frentista num posto de gasolina? Sabe? Eu acredito. Qualquer situação em que o homem estiver envolvido, ele vai ter uma oportunidade de assediar. Então, tipo, respirou, já... não dá pra defender. Tá assediando, eu vou ter que concordar com você. Sim. E rapidinho, eu te convido a ir no nosso site www.foradomeio.com.br ou na descrição do episódio e responder a pesquisa do Perfil do Ouvinte 2020. Deixa eu conhecer um pouquinho quem é você que tá aí do outro lado desse fone me ouvindo, para que eu possa continuar produzindo episódios cada vez melhores e cada vez mais com a sua cara. É rapidinho, não custa nada e você me ajuda a fazer o Fora do Meio cada vez melhor. E meninos, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pras meninas na verdade não foi eu que fiz, foi a Fran, maravilhosa, beijo Fran e Camila que conduziram o episódio com as meninas, mas eu vou fazer a mesma pergunta que tava na pauta daquele episódio, que é: qual que é, na opinião de vocês, a importância de a gente não se calar? Eu acredito que a gente não pode se calar de forma alguma, porque, pelo menos no caso dos gays, a gente tem dificuldade de entender e reconhecer certas situações. E quando a gente torna o assunto frequente, constante, por mais ruim que possa ser aos ouvidos, vai fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo, que elas reconheçam a situação, que elas saibam que isso acontece, que isso é frequente e que, independente da sua classe social, de em que posição que você está vulnerável àquilo, e que aquilo é errado, que aquilo é um crime, que aquilo precisa ser discutido. Então é importante sim que a gente discuta, que a gente fale, que esses casos sejam tragos à tona, que a gente dê voz a essas pessoas, as pessoas que foram assediadas, para que elas possam compartilhar tudo aquilo que elas sofreram e que as outras pessoas possam ter, aos poucos, tendo a cabeça educada, sabe? Elas entendam que aquilo faz parte da situação, faz parte do mundo, que as pessoas estão sujeitas a tudo isso e que elas tomem consciência de que se um dia isso acontecer comigo, ou com você, ou com qualquer outra pessoa, por mais não normal que possa parecer, tem que ser normal você discutir sobre o assunto, você falar sobre o assunto, você compartilhar com alguém. Eu sei que pode ser difícil você chegar, assim, falar para todo mundo, mas contar para um amigo, ou dependendo da gravidade, enfim, independente da gravidade, você buscar um tipo de resposta, sabe? Seja uma resposta da polícia, investigação, alguma coisa do tipo, ou, enfim, algum tipo de retorno você tem que ter. E só com uma discussão sobre o assunto você vai conseguir fazer com que essas pessoas que têm menos espaço, que têm menos voz, que têm menos como, elas vão se sentir mais confortáveis em falar e reconhecer que sofreram assédio, que viram alguém ser assediado, enfim. Por isso que eu acho que é de extrema importância discutir o assunto, independente de qual plataforma seja, vídeo, streaming, enfim, podcast, Twitter, tudo isso, todas essas redes têm um alcance muito grande, então é importante que em todas essas plataformas sejam discutido o assunto, sejam trabalhadas situações em que as pessoas possam ser educadas sempre sobre a cultura do assédio. É, isso mesmo. E tudo é aprendizado, né? Principalmente pra nós héteros, sabe? Assim, é o que eu falo. A gente tá tentando... a gente tá se desconstruindo, sabe? Tirando tudo de ruim que a gente aprendeu e tentando melhorar, sabe? Tentar deixar a masculinidade... Só masculinidade não tóxica, sabe? Como a galera fala. E justamente debater, assim, o pessoal
pessoal debater sobre isso, traz a informação e acaba, se a pessoa tá afim de aprender, ela vai cair na real e falar, puta que pariu, eu já fiz isso. Caramba, que merda. Não, peraí, tá errado, sabe? Acaba caindo a fichinha. É isso. O não se calar não seria denunciar, porque se parar pra pensar, eu me calei, sabe? Eu não denunciei. O Léo também, mas a gente fala disso. A gente tá falando numa mídia, aqui no Fora do Meio, que tem ouvinte pra cacete. Então, a gente tá passando essa experiência pra que outras pessoas que passem por isso ou que pratiquem isso, caia a fichinha e fala, peraí, tô fazendo merda. Então, o não se calar é isso, é ter esse espaço aberto de diálogo e aprendizado. Vai educar não só quem é vítima, mas também quem é o assediador, né? Vai ajudar ele a identificar o erro que cometeu. Sim. Então, no meu caso, foi assim. Foi só com o assunto sendo trago à tona que eu parei pra pensar em situações em que eu me coloquei como um assediador, entendeu? Então, é importante pros dois lados. Sim. Eu a mesma coisa. É por isso que eu falei, assim, todo homem já assediou em algum momento. Porque a gente, querendo ou não, a gente assediou em algum momento, sim. E o importante é que caiu a ficha pra gente falar, opa, peraí, tá errado. Tem outras formas, tem outras maneiras. E assim como no caso com as mulheres, né, gente, não adianta vir com aquela historinha, porque nem todo homem faz isso. A gente faz. A gente pode não perceber, porque é isso, é tão natural na nossa vida, pro nosso dia a dia, que quando você perceber, você já fez. E eu acho que é importante sim a gente falar sobre isso, porque justamente como vocês falaram, eu posso estar fazendo e não ter percebido. E eu acho que o problema não é o você fazer na ignorância, é quando uma pessoa te dá um toque e diz, olha, você tá fazendo tal coisa e isso não é legal, você continuar fazendo, porque daí você está tendo consciência disso e aí a escolha de não evoluir é sua. E aí sim, você é um ser humano escroto, independente da sua sexualidade. Então, bora pensar sobre isso, bora desconstruir sobre isso. E é isso. Converse com as pessoas. Se você já passou por uma situação dessa, não tenha vergonha. Não precisa ter vergonha. Você não é menos ser humano por causa disso. A gente precisa trabalhar a sociedade como um todo para que isso deixe de acontecer com as mulheres e com a gente. Verdade. É isso aí. Vamos fazer isso juntos? Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou deixar pra você, como sempre, uma bela lição de casa pra você continuar se envolvendo um pouquinho nesse assunto. E é um canal do YouTube que eu descobri muito recentemente, mas que eu estou encantado, que é o canal Casa do Saber. E esse canal, ele compõe, assim, são vários vídeos de várias pessoas diferentes que fazem, cada um tem o seu assunto, a sua especialidade. E eu vou indicar pra você uma série que eu tô vendo religiosamente e compulsivamente, que são os vídeos da Maria Homem. Ela é uma psicóloga fantástica, eu gosto muito do jeito que ela trata dos assuntos. E tem um vídeo que ela fala sobre assédio, masculinidade, e assim, cara, vale a pena, pare pra assistir, porque é uma reflexão que eu que estava estudando para poder fazer esse episódio, me peguei vendo nuances do assunto que eu não tinha percebido. E foi muito bacana ter essa experiência. Então eu vou indicar para você o canal Casa do Saber, os vídeos da Maria Homem, principalmente o Masculino, Feminino e Poder. Assista esse vídeo e depois você me conta o que você achou. Convidados, o que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência? Olha, eu como pai, não vou indicar nenhum vídeo da Peppa, nem nada. Mesmo porque o Otto ainda não assiste televisão. Mas assim, eu tô tentando agora, eu comecei e tô vendo a cada 10 minutos, 15 minutos, uma série no Prime Video chamada The Boys, que tá bombando aí. Eu fiquei muito curioso e resolvi começar a assistir essa série. E, por incrível que parível, ela já começa justamente com assédio, sabe? Não o time total da história, mas um arco da história é assédio. E envolve justamente tudo que a gente falou. Poder, status, tudo isso, sabe? Então, e é uma série que eu tô gostando muito. Tudo bem, assim, que eu tô vendo a cada 20 minutos, eu tô ainda no 4º episódio, mas tá sendo bem legal. Então, The Boys no Prime, e eu recomendo que vocês ouçam o nosso podcast. Não ia perder a oportunidade. Brincadeira, vai lá. Com certeza. Bom, no meu caso, eu vou indicar pra vocês duas séries que são relacionadas ao assunto da questão de assédio. A primeira é uma série da HBO que chama I May Destroy You, que é uma série que fala sobre assédio, com uma personagem que
passou por uma situação de assédio durante uma noite que ela foi beber, ela foi vítima do Boa Noite Cinderela, e daí então ela esquece de tudo que aconteceu e aos poucos ela vai lembrando. E a partir do momento em que ela toma consciência, ela busca a ajuda da polícia, que vai ajudar ela na questão de investigação. Em toda a série, ela vai se desmembrando de acordo com os fatos que ela vai lembrando do que aconteceu no ocorrido. É uma série de 12 episódios, mas é bem no padrão HBO, com uma excelente qualidade. O interessante, 2 pontos que eu acho legal comentar dessa série, é que a protagonista é a autora da série, que produziu, enfim, e ela foi, na vida real, a vítima de que isso aconteceu realmente com ela. Uau! Ela é escritora e quando ela estava tirando uma pausa do trabalho dela, ela foi para um barzinho com amigos e ela foi vítima de um Boa Noite Cinderela e foi estuprada durante esse break que ela foi fazer do trabalho. Então, todos os acontecimentos da série são baseados em fatos reais. O interessante dessa série é que tem essa personagem, tem personagens gays e lésbicas, ou personagem gay também sofre assédio durante a série. Mas o que a gente vê durante todos esses episódios é que a polícia ela age de uma forma quando a mulher é assediada e ela age de uma outra forma completamente machista quando é assediada. Então a gente vai ver 2 aspectos bem distintos de investigativos para tratar sobre o assunto. Outra série bem bacana que eu terminei de ver ontem, quase que em 2 dias, que era na Netflix, se chama Inacreditável, com a Toni Collette, que também é baseada em fatos reais e trata sobre o assunto de questões de assédio, que a história começa a partir de uma falsa acusação de estupro, de uma pessoa que vai fazer uma denúncia e acham que ela está mentindo, e a partir daí vários outros casos começam a surgir de estupro que vão acontecendo em outras cidades. E aí passa a ter toda uma questão de investigação criminal, enfim. E a gente vê todo um trabalho da polícia sendo feito de forma incrível em busca desse assediador. Então são 2 séries incríveis que valem a pena assistir. São 2 séries boas, com roteiro, produção, e séries premiadas também, possivelmente premiadas, que foram bastante indicadas na questão de Emmy, enfim, agora no início do ano. São 2 recomendações excelentes que eu faço para vocês assistirem, tanto na HBO como na Netflix. Que legal! Que massa! Talvez em 2045 eu consiga assistir essas séries, né? É isso então, guris. Como que o pessoal acha vocês nas redes sociais? O meu é só Leonardo.Lima, vocês me acham no Instagram, Leonardo com 2 N's, Lima com H no final. É fácil de achar, então pode me seguir lá para os biscoitos diários. Importantes, né? Então, o meu, que é uma sopa de letrinhas, você me encontra no @NoCegoPodcast, tudo junto, sem acento no O. Os meus pessoais, que é uma bagunça. O Twitter é Pirata Insano, sim, eu fiz ele com 15 anos e eu tenho até hoje, eu resolvi usar depois de velho. E no Instagram, Doug Monteiro Dub. E é isso aí, dá um oizinho lá que eu retribuo. Quero aproveitar, gente, e mandar um beijo pro Fernando, meu xará do No Cego Podcast. Beijo, Fê, arrumei outro programa. Gente, arrumei com o Fernando. É isso, né? Pois é, e gente, de verdade, minha recomendação, se vocês não conhecem o No Cego Podcast, vão conhecer. Tem 2 episódios meus lá, maravilhosos, ainda surgindo a parte 3. Parte 3, vamos fazer. E é isso, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, pode seguir no Instagram, no @Fora do Meio Podcast, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Aproveita, manda um e-mail, conta a sua história, você já foi assediado? Como foi essa situação? Como você se sentiu? Né? Conta pra mim lá no fora do meio podcast@gmail.com ou através do site www.foradomeio.com.br. Não esquece também que a gente tem um grupo de ouvintes do Telegram, onde você pode falar o que você achou desse episódio e de todos os outros. O link vai estar na descrição do episódio. E por que eu fico fazendo gestos se não é vídeo? Porque a gente tá te vendo. E aí? Sim. Não, eu me peguei fazendo isso agora, eu pensei, por que eu tô fazendo isso? Cara, eu devia estar filmando isso. Boa. Obrigado. Antes de acabar o programa. E é isso, galera. Eu quero agradecer você que ouviu o episódio até aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Fê, seu fofo, muito obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado pelos elogios ao nosso podcast. Tão humilde, mas feito de coração. E, Léo, foi um prazer
dividir com você essas experiências. Muito obrigado, um beijo para todo mundo. Fernando, obrigado pelo convite, pela oportunidade de discutir aqui sobre o assunto. Obrigado, Douglas, também pela companhia, por compartilhar essa conversa super agradável sobre assuntos desagradáveis, mas obrigado mesmo. Foi super legal e não vamos nos calar diante das situações, pessoas ouvintes, vamos sempre discutir sobre assunto, falar sobre assunto, e se a gente tiver um amiguinho, um coleguinha que passou sobre isso, vamos ajudar ele a encarar essa realidade, porque a gente não sabe o quão pesado que aquilo pode estar sendo na vida daquela pessoa, então vamos ajudar o coleguinha, vamos ouvir, vamos fazer com que as pessoas reajam a essas situações difíceis que a vida ela coloca na nossa frente. Então, obrigado e um beijo a todos. Sim, com certeza. Se você conhece alguém que passa por essa situação e talvez não tenha percebido, ou aquele cara que você olha e pensa, cara, escroto, babaca, manda o link sem querer desse episódio pra eles. Eu quero aproveitar e deixar um beijo também pro Bruno Nomura, que me ajudou, a achar o Léo pra participar desse episódio. Beijo, Bruno. E é isso, gente. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Até lá. Beijo. Beijão, gente. Tchau, tchau. Bro Messenger. E no Bro Messenger desse episódio, eu vou ler algumas mensagens que eu recebi nessas semanas entre um episódio e outro. E eu quero já destacar de cara um comentário que eu recebi lá no nosso grupo do Telegram, que o link tá aqui na descrição. Se você não faz parte, eu te convido a vir conversar com a gente sobre os episódios, que é uma mensagem lá do Jonathan. E ele falou o seguinte: adorei o último podcast. No início, o texto parecia aquelas comédias americanas, onde um personagem tenta ser sexy e não consegue. Depois que entraram os convidados, tudo me prendeu, a ponto de eu ficar bravo de pausar para voltar ao trabalho. É um episódio para se olhar bem profundamente, porque eu nunca me senti objetificado. Jonathan, eu confesso para você que eu inclusive fiz uma piada sobre isso no meu Twitter, acho que foi até no Twitter do Fora do Meio, que é o @Fora do Meio Pod no Twitter, lá se você não segue ainda vai seguir, que eu realmente não sei ser sexy e eu tentei fazer uma coisa sexy para poder casar com o episódio, mas assim, eu aceitei que ia ser uma grande piada, porque eu não sou essa pessoa. Mas brigadão pela sua mensagem, concordo com você e achei muito divertido. Obrigado por fazer parte desse grupo e por continuar comentando os episódios, e interagindo lá comigo no grupo do Telegram. Muito obrigado, de verdade. E o Anderson também comentou lá e ele disse: esse episódio foi ótimo e eu já me senti objetificado por ser um cara negro, mas esse episódio me fez perceber outros pontos de vista sobre a objetificação de pessoas que não fazem parte do padrão normativo. Sim, Angry, exatamente, é isso, É importante a gente ter essa visão de outras realidades pra gente ir aprendendo. O Luiz Antônio também comentou que esses 2 últimos episódios foram ótimos, os 2 últimos, bem dinâmicos, gostei muito dos convidados. Eu também adorei. Aliás, um beijo, pessoal do The Sex e André e Bruno, por fazerem parte, desses episódios que foram tão importantes. Um beijão gigante pra vocês e pra vocês que comentam aqui com a gente, os episódios do Fora do Meio. Continue mandando mensagem, é muito legal ter vocês aqui comigo, compartilhando, as suas visões, as suas ideias, e isso me dá cada vez mais força pra continuar seguindo em frente com esse podcast. Manda um e-mail pra gente lá no fora do meio podcast@gmail.com, através das redes sociais, @Fora do Meio Podcast no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter, ou até mesmo através do nosso site www.foradomeio.com.br. E é isso, gente. Eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Beijo grande, se cuidem e tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.